Olá, meu nome é Rubens Múzio, estamos estudando o livro do Belden Lane sobre a grande conversação, a grande conversa que nós temos com a natureza. E o tema de hoje será árvore e pássaro. Participe, inscreva-se no meu canal. No capítulo 2, o Belden Lane fala sobre a comunicação, essa conversa com a natureza que começa através da vulnerabilidade compartilhada no processo de se apaixonar. E ele trata então de 4 estágios de relacionamento que nos movem então de uma exploração, de um encontro com a natureza simplesmente predatório para uma união amorosa com esse mundo natural. A primeira área que ele destaca é a vulnerabilidade como sendo a porta de entrada. A conexão mais profunda que nasce de uma dor compartilhada. E ele conta algumas histórias muito interessantes, como ele se conecta com uma árvore antiga, uma árvore que ele chama de avô, no momento de crise, a morte da sua mãe, os danos dessa árvore causadas por uma tempestade. Então ele diz o seguinte: a comunicação em sua forma mais profunda está enraizada em uma vulnerabilidade compartilhada. E ele tem razão, sem dúvida, olhando para as nossas relações. Nós precisamos de vulnerabilidade, nós precisamos ser honestos, sinceros, e há uma fragilidade muito grande na nossa humanidade. E para restaurar a grande conversa com o planeta, com a Terra, com a natureza, exige que a gente se encontre e sejamos encontrados por outros nesse mundo natural de uma maneira mais íntima, de uma maneira arriscada. Ele cita o Martin Buber, que se escreve, que observa que todo viver real é um encontro. Todo viver real é um encontro. Ou a Lauren Ashley, que diz que você só se encontra de verdade quando vê seu reflexo em um olho que não seja humano. Olha que interessante. Você se encontra quando vê o reflexo seu também, não apenas em pessoas, aquilo que a gente costuma fazer e projetar muitas vezes nossas expectativas nesses outros seres humanos, mas em algo que não é humano. Pode ser um dog, pode ser uma planta, pode ser uma árvore, pode ser um pássaro. Como então nos conectamos mais profundamente com o mundo ao redor? Como é que nós podemos nos relacionar de uma forma mais íntima com este mundo? Isso não vai acontecer sem que nós nos aventuremos, não estejamos nos expondo à beleza. Eu tenho feito constantes caminhadas rurais ao redor, aqui em regiões de mata, de floresta, do que sobrou da Mata Atlântica, do que nós temos ainda de cachoeiras, centenas de cachoeiras aqui no norte do Paraná, e olhar para a beleza, se expor diante dessa beleza, ao mesmo tempo as ameaças de uma maravilha selvagem da natureza, e observando quando ela se enfurece, onde ela está sofrendo, o que leva à nossa própria compreensão de quem somos nós e como nós nos enfurecemos, como nós sofremos, e a nossa própria pobreza, olhando para o nosso próprio interior. Então o Belden, a partir de 4 estágios, ele mostra como tem sido o nosso relacionamento com a natureza. Ele descreve uma progressão no nosso engajamento com o mundo natural, que começa com o usuário. Em primeiro lugar, como usuário, nós reconhecemos, é claro, a dependência inevitável que temos dos recursos naturais, mas com um chamado para um uso sábio, em vez da exploração. Eu não estou nem avaliando o explorador como sendo o consumidor, como sendo o modelo, um estágio inicial. Não, isso é lamentável. Essa relação exploratória, consumista, capitalista, não é nem razão de engajamento. Isso significa um não engajamento com o mundo natural. Mas o primeiro estágio de relacionamento com a natureza é do usuário, que percebe uma dependência desses recursos e então compreende que precisa exercer um uso sábio, compassivo, em oposição à exploração imprudente. Porque a outra forma da gente olhar é o explorador,
Mas em segundo lugar, além do usuário, nós temos aquilo que podemos chamar de um explorador, não no sentido de exploratório capitalista, mas aquele explorador, pesquisador que tem curiosidade, fascínio e começa a estudar e aprender sobre a natureza em detalhes, da biologia, da fauna, da flora, preocupado já com a ecologia. A arte de explorar a natureza não requer um conhecimento científico extenso ou habilidades para a gente caminhar longas distâncias, mas simplesmente exige um espírito pesquisador, inquisitivo, de curiosidade. Já é interessante, é um passo a mais, a gente está preocupado em olhar e compreender um pouco melhor a fauna, a flora. Eu tenho um amigo, por exemplo, aqui na Universidade da UEL, com quem eu converso, procuro entender um pouquinho mais da fauna e flora do norte do Paraná. Mas além disso, além do usuário, do explorador, há o celebrante, o celebrativo, aquela curiosidade que vai transformando esse olhar para a natureza em admiração, em louvor, em tratar-se de uma comunicação que vai se transformando em comunhão, em diálogo, em alegria. E finalmente a gente pode chegar num estágio um pouco mais elaborado, um estágio crucial, onde o cuidado e a ação nossa é de proteção, é de apoio, é de ajuda, nascem, e isso tudo nasce de um amor profundo. Não lutaremos para salvar o que não aprendemos a amar, disse o Stephen Gould. E é verdade, a gente não vai lutar para cuidar dessa terra se a gente não aprender a amar essa terra bonita que o Criador nos deu. Thomas Berry fala dessa nova maneira, essa nova cosmologia, essa forma de enxergar o mundo juntamente com a triste história que nós estamos passando de degradação, de destruição, de colapso ambiental. Isso exige de nós um novo senso de comunidade, enraizado no amor. Esse senso de um pertencimento à natureza, enraizado no amor. Talvez essa seja a única solução para a gente lidar com esse mundo comercial, industrial, de reflexo, de uso indiscriminado, esse mundo comercial, industrial, de uso indiscriminado, que resulta num mundo psíquico sem apoio, sem intimidade, de apenas consumir a terra. Falta-nos então um senso de lugar, de pertencimento, aquela conexão real, com a mesma consciência de que nós fazemos parte dessa teia maior, desse ecossistema, desses biomas ao redor que nos sustenta e do qual nós fazemos parte. Não estamos ligados por laços de afeto a nada no mundo natural e esse talvez seja o nosso grande problema. Então, refletindo sobre isso, para a nossa Mata Atlântica, nós olhamos para as árvores. Eu quero olhar com você para a árvore ao nosso redor e para essa sensação de pertencimento que nós temos quando a gente vê uma araucária, símbolo do Paraná, que produz esse pinhão maravilhoso, esse alimento da fauna também, que traz comida para gralha azul, para cutia, e de comunidades humanas que gostam e comem araucária. Hoje, a araucária está ameaçada pela exploração e perda de habitat. Ou o jequitibá rosa, olhe para o jequitibá rosa, que é uma das maiores árvores do Brasil, que ultrapassa 40 metros de altura, a gigante da floresta, que representa a resistência, memória da mata antiga brasileira que quase desapareceu. Ou o ipê amarelo maravilhoso, florado, marcante, essa flora bonita do inverno que embeleza Campos, embeleza a sua cidade. É aquela árvore nacional do Brasil, símbolo de esperança. Ou olhe também para a figueira brava, suas copas enormes sustentam ecossistemas inteiros que produzem frutos essenciais para dezenas de espécies de aves e mamíferos. A crise na Mata Atlântica é incrível. É um dos biomas mais ameaçados do mundo e nos coloca numa posição de vulnerabilidade compartilhada. A sobrevivência de espécies como a palmeira juçado, o muriqui do norte está ligado à nossa vida, à nossa essência, à nossa terra. Esse senso de risco mútuo pode ser catalisador para o movimento de amantes do bioma, amantes da mata e que gerem ações de conservação, de reflexão mais apaixonadas e eficazes. E as nossas comunidades de fé podem criar movimentos
e rituais de luta, de luto pelas feridas da nossa mata, um rio poluído perto de nós, uma área desmatada. E a gente precisa reconhecer a dor compartilhada da falta de cuidado, da falta de ação nossa, de curar, de mover a nossa congregação, a nossa comunidade do luto para o amor ativo e do luto interior para amar. Isso pode ser curativo para nós. A gente precisa avaliar esses estágios diferentes do usuário, do explorador, do celebrante, do amante dentro de nós e estabelecer um novo relacionamento com a Terra, com o planeta que Deus nos deu. E praticar deliberadamente o próximo passo. Se você é meramente um usuário, usa trilhas para exercício, vai de vez em quando para um ecoturismo, torne-se um explorador, alguém que aprende o nome das árvores e pássaros. E se você é um celebrante, torne-se um amante da terra. Além disso, nós vamos falar sobre as aves. Capítulo 3, o Belden trata das aves dentro desse elemento bonito do ar, os pássaros que estão ao nosso redor. Ele conecta então essa majestosa migração das garças, no caso dele garças canadenses, como uma jornada mística da alma. E muito interessante isso, ele cita até algumas questões ligadas a poemas, e ele cita, é muito interessante esse capítulo, ele cita até uma jornada mística da alma descrita num poema Sufi do século XII, no poema Sufi do século XII, a Conferência dos Pássaros do Farid Attar. A nossa primeira experiência intensa no mundo, gente, vem através da respiração, a busca de ar. A gente sai do corpo da nossa mãe e a gente primeira coisa que precisa é ar, e pelo resto das nossas vidas. E isso acontece automaticamente, sem esforço consciente, a gente vai sendo controlado por um centro interior respiratório e a gente respira em média aí, vamos dizer, 28 mil vezes por dia. No entanto, essa respiração é mais do que uma função fisiológica. Ela representa uma dimensão interior, espiritual da vida, o ar. Segundo a Torá, a respiração de Deus deu vida aos primeiros humanos. O ruá de Deus, o sopro da vida, você olha lá em Gênesis 2, ele dá vida. E aí a gente vê em várias palavras no grego, como pneuma, como eu já falei, do ruá, do hebraico, que ajudam a gente a compreender, e de outras culturas e etnias, como a respiração, uma fonte da energia, da presença de Deus. E quando a gente ouve um vento na mata, isso pode levar-nos a lugares espirituais que a gente não percebeu antes, que a gente não havia percebido antes. E quando a gente vê então o vento, o som do vento na mata, como a respiração, e a gente olha como uma fonte da energia, da criação bonita que Deus fez, isso pode mexer com a nossa espiritualidade. Tópico central no capítulo 3 do Belden é a migração como uma peregrinação universal. A jornada anual de milhares de quilômetros de vários tipos de pássaros é um símbolo poderoso do impulso para a peregrinação, um anseio por um lar sagrado que transcende simplesmente as espécies de pássaros. E você, quando começará essa longa jornada para dentro de si mesmo? Olha que interessante essa conexão que ele faz para a nossa espiritualidade. A Conferência dos Pássaros, ele fala, é a busca pelo divino. É um poema do Attar que serve como estrutura teológica para o seu capítulo, quando ele fala dos pássaros do mundo, buscam o seu rei. O Simorgh faz parte desse poema do Attar como uma jornada perigosa através de 7 vales que representam as etapas da vida espiritual. E aí ele aplica por uma centena de milhares de peregrinos que pássaros emplumados finalmente partem na busca através de vários longos vales tortuosos, através do medo, da dúvida, da indecisão e do desespero. Do medo, da dúvida, da indecisão e do desespero. É uma simbologia toda bonita do ar, das peregrinações, da vida do pássaro que existe dentro de cada um de nós. A revelação mística da unidade na teologia, a teoses. E Belden continua
E Belden continua falando sobre esse grande poema, sobre a revolução. Mas concluindo esse vídeo, tanto o ar quanto os pássaros nos ensinam a jornada da alma, as garças na sua migração e, no nosso caso, o sabiá laranjeira da Mata Atlântica, aquele símbolo nacional bonito, conhecido pelo canto melodioso, presente inclusive nas cidades, ou a gralha azul, que é o símbolo aqui do Paraná, associada à araucária, o tucano do bico verde, tucanos que eu vejo aqui com variedades, o tucano que eu vejo aqui colorido e carismático, facilmente reconhecido pelo bico grande, a vocalização dele, ou a araponga, né? Famosa pelo canto metálico altíssimo, aquilo que vai ecoando na mata, uma espécie emblemática, mas também ameaçada. A migração de pássaros na América do Sul, no Brasil, depende de vários trampolins de florestas conservadas, que são os fragmentos dessa Mata Atlântica, que mais de 90% já foi destruída. A proteção desses corredores ecológicos é crucial. A presença nossa, o amar essa terra, o cuidar dela é fundamental para a jornada dos pássaros. E essa jornada dos pássaros nos lembra a sobrevivência interior de jornadas, que nós saímos de espaços para outros, movimentos migratórios de caminhada dentro da nossa alma, em fragmentos dessas terras bonitas e férteis que tem dentro de nós, passando por desertos também, por cavernas escuras. Utilizar a migração de pássaros na Mata Atlântica, como das andorinhas, com os sabiás, é uma metáfora que pode ajudar a gente a olhar para os diversos ciclos de vida, ciclos de fé, os pontos de partida, de dúvida, de busca, os pontos de retorno, de renovação e reencontro. Pratique a observação de pássaros. Pratique aquilo que é comum no mundo como bird watching, como uma forma de meditação, como uma forma de observar aquele beija-flor lindíssimo, símbolo de alegria, velocidade, resiliência, ou um sanhaço, um símbolo da comunidade, para refletir sobre qualidades espirituais da presença que refletem a glória de Deus e que se manifestam na sua própria jornada espiritual. No próximo vídeo falaremos sobre o vento, a montanha e a força poderosa, primordial e psicológica que a montanha tem sobre a nossa alma. Participe, se inscreva no meu canal.